Muito obrigado. Queria anunciar a presença da deputada federal João Moraes, que agora assume a presidência dos trabalhos. O senhor Adson Ribeiro, presidente estadual do PCdoB, amigo e camarada, obrigado pela presença. A senhora Dalva Estela Rodrigues, presidente do PCdoB de Belo Horizonte, companheira de muitas lutas e batalhas. Nosso querido prefeito de Contagem, Carlinhos Moura, e também vice-presidente do PCdoB em Minas Gerais, obrigado pela presença. Queria agradecer a presença do vereador Tiago Santana, o mais jovem vereador da região metropolitana, nosso querido Tiago, obrigado. Queria agradecer ao vereador Ricardo Faria de Contagem pela presença também nesse ato de hoje. Ao nosso querido ex-presidente da Casa e da Câmara de Vereadores, militante das causas populares, Betinho Duarte. Muito obrigado, Betinho, pela sua presença aqui. O nosso homenageado, Renato Rabelo. Queria me dirigir a todos vocês das comunidades que organizaram as caravanas para estar aqui hoje. Muito obrigado pela presença. É uma Câmara lotada, e isso demonstra a importância desse ato no dia de hoje. Queria agradecer às lideranças sindicais, populares, e queria agradecer em nome de todos os homens e mulheres, principalmente as mulheres que agora no mês de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a nossa querida Gilce Consenza, que está presente aqui. Uma salva de palmas para essa querida militante, guerreira do povo brasileiro, pela presença dela aqui nessa noite. Nós fizemos a questão de homenagear o Renato Rabelo nessa noite de hoje por questões diversas. Mas eu diria que a presença do Renato Rabelo nesta Câmara de Vereadores no dia de hoje, além de ser uma homenagem a esse homem que dedica sua vida às causas do povo, dos trabalhadores e do país, é também uma homenagem ao nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, que agora, os próximos dias, fará 92 anos de vida, de existência. Então, ela é fundamental porque ela encarna, nesse cenário político conjuntural, essa dimensão de homenagear um homem público, um homem que dirige um dos mais importantes partidos políticos do Brasil, com o maior número de anos da sua existência, 92 anos, e esse partido hoje dirigido já há alguns anos pelo nosso camarada Renato. E esta nossa homenagem ao Renato Rabelo, ela se configura, na minha avaliação, em 3 dimensões. A primeira dimensão é a luta política em curso no nosso país e no mundo. É fundamental que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte e que outras câmaras de vereadores possam homenagear pessoas da estirpe, da grandeza do Renato Rabelo, no momento de muitos embates políticos em nosso país e em todo o mundo. A nossa querida Jo volta da Venezuela, onde foi acompanhar as questões que envolvem o dia a dia daquele país, dividido, com várias questões que envolvem a governança de um conjunto de partidos e organizações que comandam a Venezuela desde o início da década passada, desde os anos 90, que ali um setor da burguesia da Venezuela tenta dividir o país, apoiado pelo governo norte-americano, tentando um golpe militar contra aquele povo que cria uma alternativa ao regime ali constituído, que é uma oposição ao regime neoliberal construído no período anterior, e ali se constrói uma alternativa. Então é nesse cenário de disputa internacional, vimos agora a questão envolvendo a Croácia, e essa dimensão da luta política, não só internacional, mas também aqui no nosso país. Nós temos visto aí a luta política, a tentativa de setores, também dessa elite brasileira, desgastando ou tentando desgastar o governo, tentando criar alternativas de retrocesso em nosso país, e, portanto, essa luta política e esta luta ideológica no cenário conjuntural, ela é fundamental para que a gente possa homenagear pessoas dessa envergadura como o Renato Rabelo. É também nesse cenário que nós devemos enfrentar uma conjuntura que no horizonte nosso deveria estar completamente descartada. Estamos acompanhando pela imprensa e pela internet uma parte da sociedade brasileira que está convocando um ato, Betinho, no mínimo absurdo,
mas que convocam de forma descarada e escancarada, vamos dizer assim, a realização de um ato no próximo dia 22, que tem como objetivo central questionar o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, dizendo que o país foi entregue para os comunistas, para os vermelhos, para os petistas e etc, etc, e discutindo a possibilidade, a necessidade de um golpe militar, que no horizonte político deveria ser descartado por qualquer cidadão de bem desse país, ou da América Latina e do mundo. Então buscam recorrer ao passado recente, na tentativa de buscar uma alternativa, que nem é alternativa para o Brasil, nem é alternativa para a América Latina, e nem é alternativa para o mundo. Chamando um ato público para construir o golpe militar e para construir uma alternativa de extrema-direita no país, que nós devemos aqui refutar. E essa homenagem ao Renato é também parte dessa luta política nossa. O camarada Renato é um dos artífices desta luta contra a ditadura, contra o regime militar, contra toda a forma de opressão causada ao longo de 25 anos aqui no Brasil, 21 anos aqui no Brasil. Então é também nesse cenário que é importante essa manifestação e esse ato em homenagem ao Renato Rabelo. E é também em homenagem ao Renato Rabelo que nós realizaremos agora, Renato, na próxima semana, um ato nessa casa, no dia 28, eu comentava com você antes de iniciar essa nossa atividade, e o Betinho está participando, e vários companheiros que fizeram parte da luta política e social, daqui a Gilson, Judás e outros companheiros que estão aqui. Nós vamos realizar, e já quero convidar todos vocês a participarem, no dia 28 agora, de março, nós realizaremos aqui um ato público para combater qualquer tipo de retrocesso no Brasil e fazer homenagem a 50 militantes que lutaram ao longo de suas vidas para que o Brasil pudesse chegar na condição de uma democracia, resistir bravamente contra a ditadura militar, a tortura, a opressão, o assassinato e toda a forma de ditadura que foi aplicada no nosso país. Então, é dentro dessas dimensões da luta política, da luta ideológica, da luta internacionalista, da luta contra qualquer possibilidade de retrocesso em nosso país, que nós fazemos essa homenagem ao Renato Rabelo. Agora, não bastaria somente colocar num cenário político homenagem a uma pessoa da grandeza do Renato Rabelo. Eu fico imaginando o Renato, e tive oportunidade no início da minha militância no partido, lá nos anos 80 e até os anos 90, conviver com o camarada João Amazonas. Fico imaginando como foi difícil substituir o João Amazonas naquelas condições históricas. Uma condição de muito enfrentamento, o neoliberalismo, enfrentamento aqui no país, uma necessidade de recompor o projeto socialista que o nosso partido tem como horizonte na construção de uma sociedade mais livre, libertadora e democrática. Assumir um partido nas condições históricas, substituir uma liderança da envergadura do João Amazonas. Eu compreendo da dificuldade que deve ter sido esse processo de construção, mas o Renato, esse camarada simples, tranquilo, que busca permanentemente a construção da unidade, sabemos das discussões, dos embates, da trajetória nossa, do enfrentamento externo ao projeto nosso socialista para o Brasil, de quanto é difícil enfrentar setores da sociedade, e o Renato com a capacidade dele de escutar, de pensar, de dialogar, de construir um campo de unidade dentro do partido, fora do partido, que é aquela também a marca do nosso querido Partido Comunista do Brasil, que desde a fundação da sua história busca construir esse campo de unidade para enfrentar os principais desafios de uma sociedade ainda em construção, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Então o Renato substitui João Amazonas. E ao longo desses anos, vem conduzindo o partido, mantendo as bandeiras do nosso partido hasteada, a foice e o martelo, a perspectiva do socialismo, a construção do nosso partido junto à classe trabalhadora, junto aos movimentos sociais, compreendendo as dificuldades conjunturais e a necessidade de ampliar o campo de aliança para enfrentar os nossos principais adversários. Um momento de articulação internacional muito importante do nosso partido. Nós tivemos aí dezenas de partidos comunistas no último congresso nosso. Então, é um presidente que, apesar dos desafios colocados,
na condição histórica, o Renato vem conduzindo esse partido nessa perspectiva revolucionária da construção do povo brasileiro, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, e nessa perspectiva. Então, queria registrar que essa homenagem ao Renato Rabelo é uma homenagem a um homem que entregou a sua vida, desde a sua juventude, largando um curso de medicina lá na Bahia, em Salvador, para integrar a luta do povo brasileiro, para construir uma alternativa de luta e democrática do nosso povo. Portanto, essa é a homenagem a um homem que dedicou a sua vida, dedicou a sua juventude, a sua mocidade, a sua fase adulta, e agora, ainda à frente do nosso partido, continua conduzindo com muita determinação, com muita clareza de objetivos, a construção desse partido. E o Renato é aquele homem, como dizia a música de Chico Buarque de Holanda, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. O Renato é um baiano que mora em São Paulo, que estava ontem no Ceará, mas amanhã vai estar em Pernambuco, e essa vida dedicada ao povo brasileiro, ao nosso país e às causas do povo brasileiro. E não poderia ser de outra forma, Renato Rabelo, que nós não poderíamos deixar você essa marca também do povo mineiro. Faltava em você esta marca de Minas Gerais. E mais do que de Minas Gerais, a capital dos mineiros, que é Belo Horizonte. O centro da luta política do nosso estado, o centro da luta política na nossa região. E, portanto, você, além de ser pernambucano, ser baiano, ser paulista, agora você também é mineiro e é Belo Horizontino. Então, salve o nosso querido maestro soberano, Renato Rabelo, cidadão honorário de Belo Horizonte. Muito obrigado, Renato. Eu recebo hoje esta significativa homenagem da Câmara Municipal de Belo Horizonte, numa proposição do nosso combativo vereador Gilson Reis. Com o sentimento, companheiros e companheiras, senhoras e senhores, de que não se trata de um título de cidadania honorária apenas ao cidadão Renato Rabelo, mas ao presidente nacional do PCdoB, ao conjunto dos dirigentes, militantes e apoiadores do nosso partido. Nesse sentido, agradeço profundamente a honraria em nome do PCdoB e em meu nome pessoal. Com isso, a Câmara Municipal de Belo Horizonte contribui em grande medida para fortalecer os partidos políticos em nosso grande país. Temos a mais profunda compreensão que não há avanço democrático sem partidos políticos. O partido, com programa voltado para o interesse popular e uma prática que goze de ampla influência e respeito perante o povo, é que pode alcançar o poder político ou parcela desse poder. É uma máxima universal. O povo sem poder político pouco conseguirá dos seus direitos e da sua emancipação. Os protestos fragmentados, mesmo massivos, sem partidos e organizações políticas, não se tornam uma força política, não se expressa em alternativa política ou como uma força transformadora ao avanço civilizacional, por exemplo, como almeja o PCdoB. Daí a prioridade, companheiros e companheiras, que damos à reforma política, dentre a premência da realização das reformas estruturais que o nosso partido tanto defende. A reforma política é preciso porque é necessário tornar os partidos representativos das classes sociais, por conseguinte, fortes instrumentos da democracia. Durante décadas, desde a proclamação da República, o Brasil vem sendo governado majoritariamente pelas elites oligárquicas e conservadoras, a não ser os períodos do segundo governo de Getúlio Vargas,
Juscelino Kubitschek e João Goulart. É muito recente, do ponto de vista histórico, o fato de que representantes do movimento popular e das classes trabalhadoras passarem a compor os legislativos nacionais nos mais diversos níveis. Mesmo assim, é preciso dizer, ainda com representação nitidamente minoritária. E só há pouco mais de 10 anos, o país passou pela primeira vez na história a ser governado por um operário sindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, e em seguida, também pela primeira vez, presidido por uma mulher, Dilma Rousseff, consideramos isso um grande acontecimento, um operário e depois uma mulher na presidência da República. Isso diz muita coisa. Dilma Rousseff teve parte da sua vida política vivida aqui, nas Minas Gerais. Eu sou da mesma geração da presidenta Dilma Rousseff, como também aqui presente a nossa deputada federal Jô Moraes, a nossa companheira Dalva, como eu já falei, a nossa Gilce Consenza, e aqui o Quincas também, que eu estou vendo aqui na minha frente, são todos dessa geração, da minha geração, da geração da presidenta Dilma Rousseff. Em conversa com a presidenta Dilma Rousseff, relembrando episódios e nomes da época da resistência à ditadura, eu dizia a ela, com a sua concordância também, que tinha orgulho da geração de lutadores daquela época. Em grande número, estudantes eram forçados a deixarem as escolas e universidades para se dedicarem generosamente, de forma exclusiva, à resistência à ditadura militar instalada em 1964. Assim, em 1966, eu fui forçado a deixar a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, no 5º ano, me dedicando por completo à ação do movimento estudantil e depois à ação política clandestina e até o exílio na França. Em meados de 66, no Congresso da UNE, realizado na semi-clandestinidade, aqui em Belo Horizonte, a primeira vez que aqui cheguei em Belo Horizonte, no Convento dos Dominicanos, fui eleito vice-presidente da UNE, quando o mineiro José Luiz Guedes era eleito, então, presidente dessa entidade estudantil nacional dos universitários. Gostaria também de lembrar, neste momento, o encontro de projeção histórica que se realizou no Palácio da Liberdade, no qual o nosso querido dirigente João Amazonas instou o então recém-eleito governador de Minas, Tancredo Neves, em meados da década de 80, sobre a possibilidade de Tancredo concorrer contra o candidato do regime militar no colégio eleitoral. Isto após a derrota no Congresso Nacional dos representantes da massiva campanha nacional das diretas. Este caminho se provou possível para dar fim ao período de ditadura que se instalou no país a partir de 1º de abril de 1964, data que lembramos hoje nos 50 anos do golpe militar. Companheiros e companheiras, a ditadura conseguiu durar 20 anos às custas de milhares de prisões, perseguições políticas de adversários, torturas e assassinatos de democratas, patriotas e gente progressista. Centenas de comunistas foram presos e assassinados e dezenas de comunistas mortos na tortura. Esse período de chumbo da nossa história atravessou diversas fases, da escalada autoritária
a ditadura terrorista, porque chegou até a essa fase de uma ditadura fascicizante e terrorista, até a resistência se alargar e ganhar força, alcançando o declínio e fim da ditadura com a Constituinte de 1988. A liberdade de hoje, companheiros, companheiras, senhores e senhoras, insisto, a liberdade de hoje é grande parte do legado heróico dos combatentes desse período histórico de grande luta libertária. Belo Horizonte, historicamente, de fundação recente, sempre jogou papel de relevo nacional no cenário institucional brasileiro. Foi uma das primeiras cidades do Brasil a ser planejada, inaugurada no início do século XX, construída para ser capital política e administrativa do Estado mineiro, de gloriosas lutas libertárias, sob influência, na época, do pensamento positivista, em um momento de grande impacto das ideias republicanas. Mas como praticamente todas as capitais dos estados brasileiros, Belo Horizonte também sofreu os condicionamentos de um tipo de desenvolvimento desordenado que acabou estabelecendo o seu atual formato urbano com imensos desafios para a definição da fisionomia da cidade. Entre as décadas de 30 e 40, ocorreu um vertiginoso crescimento populacional com o avanço da industrialização. Pela última estimativa do IBGE de 2013, a população belo-horizontina chegou a quase 2.500.000 pessoas, ou seja, o sexto maior município brasileiro. A cidade de Belo Horizonte já chegou a ser indicada pelo Comitê da Crise Populacional da ONU como a metrópole com melhor qualidade de vida da América Latina, mesmo com todos os seus problemas, e entre as 100 melhores cidades do mundo. A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e até internacional. Importantes expressões da política, da cultura e da nossa intelectualidade atuaram e criaram suas obras nesta cidade. Os nomes de Juscelino Kubitschek de Oliveira, os projetos de Oscar Niemeyer, pinturas de Portinari, escultura de Sesquiati, jardins de Roberto Burle Marx deixaram suas marcas nessa cidade. De nossa parte, companheiros e companheiras, lembramos igualmente das contribuições do PCdoB ao Legislativo e ao Executivo dessa cidade. Foram, na verdade, 22 anos de participação do PCdoB, tanto na Câmara Municipal, quanto de processos de gestão junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Em 1989, começamos a participar de forma mais direta da administração e do Legislativo de Belo Horizonte, com os companheiros Sérgio Miranda e Dalva Estela. Em 92, contribuímos para a eleição de Patrus Ananias, prefeito de Belo Horizonte, participando de sua gestão e elegendo vereadores para a Câmara. Em 1996, em uma aliança com o PSB, PMDB e PCdoB, elegemos o saudoso e querido Célio de Castro, prefeito, e Jô Moraes e Paulão, nossos dois representantes no Legislativo Municipal. Com a morte de Célio de Castro, o vice Pimentel assume a prefeitura. Em 2006, lançamos a candidatura de Jô Moraes para a prefeitura da capital. E em 2012, participamos da campanha de Patrus para prefeito e elegemos 2 vereadores, entre os quais destaco
o nosso combativo vereador Gilson Reis. Companheiros e companheiras, o PCdoB defende em seu programa aprovado desde 2009 a necessidade inadiável de uma reforma urbana integral, tendo em vista a reurbanização, a humanização e modernização das cidades no Brasil. Não levantamos isso agora, nem levantamos isso depois dos acontecimentos de junho do ano passado. É matéria do programa do PCdoB desde 2009. Essa, portanto, é uma das metas principais que o PCdoB propõe para os futuros governos que disputarão as eleições de 2014, a reforma urbana. Sabemos que é nesta linha que a bancada do PCdoB na Câmara Municipal de Belo Horizonte se empenha, como a construção da chamada cidade inclusiva, a regulamentação do imposto progressivo no espaço e no tempo, as zonas especiais de interesse social e instrumentos que assegurem a humanização e a regulamentação fundiária dos assentamentos humanos existentes em grande número nesse município. Isso só será possível com ampla articulação do povo no município, que envolva os movimentos organizados, as universidades e os setores empresariais interessados na democratização do território urbano. Por fim, companheiros e companheiras, gostaríamos de dizer que nos sentimos honrados em receber esta homenagem da Câmara Municipal de Belo Horizonte, firmando o compromisso de contribuir dentro de nossas possibilidades para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural da cidade. Muito obrigado à Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Muito obrigado ao povo desta grande cidade. Muito obrigado ao nosso destemido vereador Gilson Reis. Muito obrigado, portanto, aos presentes por vir a essa solenidade. Muito obrigado, portanto, ao povo de Belo Horizonte.